atividades que foram compartilhadas aqui conosco, muitos elogios aqui no chat, os professores, os participantes também muito gratos, e iniciamos agora oficialmente, né, a sessão de perguntas. Temos várias perguntas. Na verdade, eu vou trabalhar nessa sessão de perguntas com a Laís. Eu selecionei 2 questões para o professor Luiz, depois 2 questões para a Kelly, depois a gente segue com as outras questões. Bem, 2 questões para o professor Luiz. Professor Luiz, a professora Thaís Barbosa perguntou: professor Luiz, nenhum aluno ficou impossibilitado de realizar avaliação por problemas de internet? A segunda pergunta é do Sandro Moretti. Professor Luiz, com 3 turmas, o senhor tem mais de 200 alunos. Como é a dinâmica de comunicação com estes alunos por meio do Classroom? Como isso impacta o tempo? Bom, obrigado, Thaís, Sandro, pelas perguntas. Eu vou começar pela da Thaís. Thaís, não. E vou ser bem sincero com você, esse era o nosso maior medo, né? O nosso maior medo era o aluno ter algum problema de conexão durante a realização da prova, né? E como é que nós resolveríamos isso? Porque, como eu disse, no dia da prova, nós fizemos a divisão, né, dos casos com as questões em formulários, com tempo determinado para o formulário e com intervalo entre um formulário e outro. Então, um das 9 às 9h30 e 5 minutos, se foi tudo bem. O outro começava às 9h40, sei lá, ia até tal hora. E nesse contexto, foi a nossa maior expectativa. Então, a primeira prova foi tensa para nós, no sentido de possíveis problemas que nós não conseguiríamos resolver. Mas, felizmente, não tivemos problema nenhum. Só um rápido evento. Teve uma aluna que, no momento dela enviar o formulário dela, o pacote de dados delas sumiu. Aí ela, e a gente não vendo nada, naturalmente, mas de repente ela entra, deixamos o celular disponível, o número de celular disponível, ela ligou para um amigo que estava, vamos chamar de plantão naquela sala, e a gente ouvia ela falar assim: não, senhora, fique tranquila, eu vou pagar o tempo da ligação. Ela saiu da casa dela, ela foi para a rua pegar o celular de uma pessoa para conseguir enviar o formulário. Então a garotada foi engajada também. Esse foi um momento de maior tensão, mas que não durou 2 minutos. Então, felizmente, não tivemos esse problema. Sandro, assim, são 200 alunos. O que a gente tentou fazer? O que eu fiz na realidade? Nós seguimos os horários de aula, o calendário que foi montado, que era o presencial, esse calendário foi seguido no virtual. Então, nos horários das aulas, eu estava disponível em tempo real, de maneira síncrona, via Meet. Seja para uma discussão, seja para uma atividade, enfim, a dinâmica que aquela aula foi programada. E ao longo da semana, porque isso é uma coisa bastante difícil de administrar no começo, porque eu ficava a todo momento, eu estava no computador fazendo alguma coisa fora dos meus horários de atividade, preocupado em, será que tem alguém precisando de ajuda? Aí toda hora eu ficava vendo lá o Classroom. E aí eu tive uma semana, 10 dias para me adaptar a essa situação. Mas o que funcionou bem? Então, entre uma atividade síncrona e outra, os alunos que quisessem deixavam suas questões no Google Classroom. No dia do Meet, né, no dia da atividade síncrona, eu começava a atividade síncrona olhando o Classroom, abrindo a palavra para eles, para ver se eles tinham alguma necessidade de compartilhar dúvidas, etc. Então, eu administrei dessa maneira. Espero que eu tenha respondido aos dois. Professor Luiz, tem mais uma pergunta para você, da Silvia, e ela gostaria de mais detalhes sobre as aulas práticas simuladas, se você puder contar um pouquinho. Silvia, na realidade a gente não fez. Se a tua pergunta está atrelada à plataforma do LT,
se foi essa situação. A plataforma do LT, da AD Instrument, a gente usou para as atividades que os alunos poderiam fazer somente em casa, certo? As nossas atividades práticas estão todas suspensas, né? Então, já estamos em reunião, já decidimos algumas coisas, nós temos o plano B e C para a hora que retornar, mas se for em relação àquela plataforma do LT da AD, a gente usou, eu só disponibilizava para os alunos aquilo que eles não precisavam de nenhuma atividade de laboratório em si, como coleta de dados. Né? Então, era a complementação de uma atividade de digestório, uma complementação de uma atividade. Então, eles usavam a plataforma, completavam ali uns quizzes, respondiam algumas questões, mas cada um dentro desse formato remoto, mas não como atividade prática que foram realizadas, se for em relação a essa plataforma, a sua pergunta. Ok, excelente, professor Luiz. Tenho uma pergunta para a Kelly. Na verdade, são duas questões que elas já são um pouco casadinhas. Essas duas perguntas, elas foram colocadas quando você estava fazendo a dinâmica com as perguntas, com o Programa Mente. E aí, a Luciana Maluf perguntou, professora Kelly, tem como assegurar que a pessoa só responde uma vez? Logo depois, a professora Silvia Michida, sobre esse programa também. Essa ferramenta só funciona sincronicamente? Assincronicamente? Então, ela perguntou se funcionava sincronicamente e depois assincronicamente. Então, você poderia estar falando aí sobre o sincrônico, assincrônico e sobre como assegurar que a pessoa responda só uma vez, se é possível. Tá bom. Pessoal, obrigada pelas perguntas, né? Então, a primeira pergunta, se tem como assegurar que a pessoa responda só uma vez, eu acho que as duas, realmente, é o que a Erika falou, as duas perguntas são bem parecidas, por quê? O Mentimeter, ele é melhor, na minha opinião, tá, gente? É melhor a utilização dele quando a gente vai dar uma palestra, quando a gente vai fazer, por exemplo, um encontro no Zoom, uma webconferência. Então, um encontro no Zoom, no Google Meets, que a gente quer fazer um levantamento aí de opinião, aí a gente consegue utilizar o Mentimeter muito bem. Agora, quando eu estou querendo ver aluno por aluno e garantir que aquele aluno vai responder uma vez só, que aquele aluno não vai responder novamente, eu uso o Socrative. O Socrative, ele vai solicitar, assim que o aluno entra no aplicativo. Então, se vocês quiserem, eu até preparei umas questões para fazer para vocês no final. No final de tudo, eu ia até sugerir que vocês respondessem algumas questões no Socrative. Para mim, eu só não fiz tudo para minha apresentação não prolongar mais. Mas, se vocês quiserem baixar o programa Socrative, para vocês responderem para minha pergunta, vocês vão baixar o Socrative Student. Eu tenho aqui o Socrative Teacher, né, que é o do professor. E aí, nesse aplicativo, ele vai pedir que você digite o nome da sala e que você digite um nome para você, tá? Quando eu divido os alunos em grupos na sala, eu peço para eles criarem nomes divertidos. Então, por exemplo, eu falo para os alunos assim, galera, hoje a aula é de fisiologia do sistema cardiovascular, então eu quero que vocês criem um nome divertido para o grupo de vocês relacionado ao sistema cardiovascular. E aí sai cada nome engraçado, e aí os grupos criam os nomes, eu sei que grupo é qual, né? E aí eles entram no aplicativo com um celular só por grupo, e aí ele vai... coloca o nome do grupo e aí eu sei que aquele grupo respondeu aquelas questões, que aquele grupo acertou, que aquele grupo errou e tudo mais. Quando eu quero fazer uma enquete, isso mesmo, quando eu quero fazer uma enquete, um levantamento de opinião, vou começar uma aula, eu quero saber quantas pessoas já conhecem aquele assunto, aí o Mentimeter, ele é muito legal, vale muito a pena também. O Kahoot, ele já tem o visual dele é bem diferente, né? Porque eu vi que alguém perguntou também, eu já tô aproveitando uma outra pergunta que eu vi aí, sobre qual que eu prefiro, Socrative, Kahoot. O Kahoot, para esses encontros à distância, eu acho ele um pouco mais difícil de ser utilizado,
tá? Porque aí a pergunta fica na tela e no celular da pessoa só aparece a cor da alternativa que ele quer e o símbolo. Então, o quadradinho azul, a bolinha vermelha. Então, eu acho um pouco mais difícil para os alunos conseguirem acompanhar, responder as questões numa boa, pensando no à distância. No presencial, o Kahoot dá super certo também. Mas esse é pessoal, tá? Agora, que o Mentimeter, ele é mais usado para enquetes mesmo, para apresentações, sim. Agora, com relação a síncrono e assíncrono, que foi a pergunta também, se você quiser algo assíncrono, eu também preferiria usar o Socrative. Então, você deixa lá, você fala pro pessoal, vocês vão acessar a minha sala, e você no Socrative consegue deixar a atividade aberta o tempo que você quiser. Aí, quando você não quiser que ela fique mais aberta, você vai lá e bloqueia, tá? No caso, agora, no ensino remoto, eu vou contar o que eu usei, tá? Eu usei o Google e eu usei as enquetes do Google. Então, eu usei tanto a enquete dentro do Google Classroom, como eu usei o Google Forms, que também permite feedback, que também gera os gráficos que o professor Luiz Montresor mostrou. Por quê, gente? Porque o aluno, ele já estava sobrecarregado demais, né? Um aluno, ele não estava preparado para o ensino remoto. Quem estava preparado para o ensino remoto, né? Então, para não ficar sobrecarregando o aluno com muitas coisas, eu acabei usando as questões que eu queria durante a semana, que eles respondessem durante a semana, eu coloquei no Google Classroom. Para um próximo semestre, né, caso tudo isso a gente continue nesse ensino remoto, eu vou começar introduzindo lentamente o Socrative de novo, à distância. Mas nesse momento, assim, que foi muito brusco, eu usei o Google Classroom mesmo, para não sobrecarregar os alunos aí de muitas alternativas, né? Espero ter respondido, gente. Se eu não respondi, vocês podem perguntar mais alguma coisa aí para mim. Obrigada, Kelly. Então, respondido já a questão da Juliana em relação à diferença entre os aplicativos. E a Thaís perguntou, Kelly, como você mencionou que tem um bebê em casa, quero aproveitar para perguntar como foi conciliar a rotina familiar com as suas aulas remotas? E a Luciana perguntou, Kelly, por favor, se possível explicar como colocar o vídeo no YouTube como não listado. Tá bom. Então, eu posso compartilhar a tela, inclusive, para mostrar para vocês, tá? Agora, eu vou falar da pergunta, que eu esqueci o nome de quem perguntou, sobre a minha bebê, né? É a Thaís. Thaís, minha filha tem 1 ano e 2 meses. E quando a gente começou no ensino remoto, foi justamente o momento que ela estava começando a andar, começando a falar as primeiras palavrinhas dela. Então, isso me deixou mais perto dela. E aqui no escritório, eu fecho a porta, eu entro, eu falo, ai, gente, tô indo pra Unip. Eu fecho a porta, né? E quem me ajuda muito é meu marido, claro. E eu moro aqui em Campinas, minha família é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, meu marido e a minha sogra dão um suporte muito bom, tá? Como é à noite, não tem a babá que vai ficar com ela. Então, à noite é meu marido mesmo. Meu horário lá, eu falo, ó, eu tenho aula esse dia, a programação é da casa, né? Então, ele sabe exatamente os dias que eu tenho aula para ele se programar para poder ficar com ela. Às vezes, minha sogra vem, alguém vem para ajudar. Nesse período de pandemia, teve momentos aí que a gente ficou isolado mesmo, totalmente isolado. Então, o meu marido que ficava com a minha filha. Durante o dia, eu tenho babá, mas foi uma escolha nossa. Ao invés de mandar para a escola, logo que eu voltei a trabalhar, eu já comecei com a babá, que já era minha funcionária, já trabalhava aqui em casa. Então, graças a Deus, foi um pouco mais fácil. Eu acredito que para quem tinha os filhos na escola e, de repente, os filhos estão em casa, de repente é pandemia, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas ela já estava com a gente, embora ela tenha também, a gente deixou ela afastada na casa dela, então... No início da pandemia, ela ficou, acho que 20 dias em casa, depois ela entrou de férias, então ela ficou aí uns 40 dias sem ver a Juliana, praticamente, e quem me ajudou foi meu marido mesmo, tá? Próxima pergunta, não listado. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou entrar rapidão aqui e vou compartilhar minha tela, que eu acho mais fácil eu compartilhar a tela do que eu ficar tentando falar onde é que você vai clicar, tá? Só um minuto. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim? Sim. Ótimo. Então, olha, vamos imaginar que eu entrei aqui, olha. Veja só, tem galinha pintadinha no meu YouTube. Tem ensino de biomecânica. Vamos imaginar que eu quero enviar um vídeo, tá? Então, eu venho aqui no meu canal do YouTube
e coloco aqui criar um vídeo. Então, esse é o meu canal, tá? Então, eu vou enviar vídeos. Quando eu vou enviar vídeos, eu vou clicar aqui em selecionar arquivos. E aí eu vou selecionar o arquivo do meu computador. Gente, eu preciso achar um vídeo. Deixa eu entrar no Camtasia, que é o programa que eu uso. Eu vou escolher qualquer vídeo aqui para baixar. Deixa eu achar um vídeo pronto aqui. Anatomia, glândulas anexas. Vai esse aqui. Tá. E aí vamos supor que eu vou baixar esse vídeo aqui, anatomia, glândulas anexas. Daí, você vai no vídeo, você vai descrever. Então, esse vídeo, ele contém informações sobre parará, barará, barará. O objetivo desse vídeo é que no final do vídeo o aluno aprenda tananana. Aí, é importante que quando você vai postar um vídeo, ele vai sempre te perguntar se é um conteúdo para crianças. A gente coloca, não é um conteúdo para crianças. Enquanto o vídeo está sendo baixado, tá vendo? O vídeo está sendo carregado. Eu coloco aqui próximo, elementos do vídeo, não coloco nada, visibilidade. Em visibilidade, você pode escolher se você quer ele no privado, ele vai estar disponível apenas para você e para quem você escolher. Se você quer não listado, então é esse que a gente utiliza. Então, não listado, você vai postar esse link no WhatsApp para alguém, você vai postar esse link lá no Google Classroom. Você não sabe se a pessoa vai pegar esse link e vai compartilhar com outra pessoa. Se ela fizer isso, a pessoa vai ter acesso ao seu vídeo. Mas não é um vídeo que vai estar aberto a todos, não é um vídeo que vai estar lá disponível para todo mundo assistir, tá? E o público, que normalmente todo mundo compartilha, que é para o vídeo ficar aí visível e todo mundo assistir. Os vídeos, na verdade, do meu canal, eles são todos escondidos. Então, se você observar lá, entra no meu canal, na minha conta... você vai ter um vídeo só aberto, que foi um vídeo que eu gravei agora para ajudar o pessoal no treinamento de ventilação mecânica. Faz uma semana que eu gravei, ó. Tem 275 visualizações. Mas se você entrar em seus vídeos, você tem aí todos os meus vídeos escondidinhos aqui, que o pessoal não consegue ver, tá? Então, espero ter ajudado aí nessa resposta. Excelente, Kelly. Muito obrigada aí. Descobrimos mais um segredo aí do YouTube, dos vídeos. Bem, nós temos uma pergunta que é para os dois professores, professor Luiz e professora Kelly, é a Thaís Barbosa. Professor Luiz e professora Kelly, vocês ministram aula de estágio? Se sim, como foi ministrado o conteúdo à distância? Professor Luiz, creio que pode começar. Thaís, eu vou ser bem direto, eu não tenho essa disciplina, então não sei nada para te dizer. O estágio, o que a gente fez, tá? Esqueci o nome dela, é Thaís? Thaís Barbosa. O que a gente fez, Thaís, na instituição? Casos clínicos, muita teoria, tá? Muito artigo científico, tentar trazer para os alunos assim, olha, né, essa doença tal, por exemplo, eu não sei estágio de qual é a sua realidade, Thaís, né? Então, qual é o estágio específico que você quer? Mas, assim, as discussões continuaram, então os alunos não ficaram parados, independente do que aconteceria, se esse estágio teria depois ou não, os alunos não ficaram parados em momento algum. Então, tivemos discussões, estudos de caso, tivemos avaliações, né, questionários para eles responderem, encontros no Zoom, então atividades síncronas e assíncronas. Geralmente a gente deixava lá, por exemplo, estou falando de ventilação mecânica, que vocês viram lá que tem um vídeo no meu canal de ventilação. Então, ventilação mecânica, tem lá as diretrizes da Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Aí você pede para os alunos lerem o tema tal, e depois você vai discutir, mostra vídeo, mostra imagem, estudo de caso. Então, basicamente é isso, tá? Com relação aos estágios que foram todos bloqueados, né? Pessoal de hospital, principalmente, foi tudo travado pela pandemia, mas as discussões continuaram, tá? Então, em nenhum momento esses alunos ficaram sem atividade. Espero ter respondido também. Excelente. Temos uma última pergunta. O professor Luiz, o que acha de gravar aula prática aos alunos? Silvia, eu acho uma estratégia interessante. E eu tenho... Só que, particularmente aqui, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso.
por causa do meu comitê de ética. Então, a gente já, só para você ter uma ideia, no começo do ano eu finalizei um experimento e sobraram 8 ratos, né, 8 ratas, né? E aí a minha proposta tinha um projeto que eu mandei para o comitê de ética para usar esses animais, né? A gente fazer uma programação, né? Estava descrito no projeto para que eu usasse esses animais para fazer a gravação, para usar essa gravação com os alunos, e não foi aprovado, né? Então, é difícil a gente tentar trabalhar com animais aqui, né? Eu tenho usado algumas coisas ainda, para você ter uma ideia, Silvia, da época que eu estava na pós-graduação, né? Eu tenho aula, só que aí, assim, eu uso etapas dessa aula, porque em matéria de edição do vídeo, que na época foi gravado em VHS, estou falando lá da segunda metade da década de 90, que deve ter bastante gente aqui que nem nascido estava, né? E que o professor Werner, lá da USP de Ribeirão Preto, onde eu fiz minha pós-graduação, a professora Leda Menescal, a professora Annette Hoffman, que fizeram alguns vídeos naquela época, e eu consegui transformar aquilo para CD, e agora o pessoal aqui da TI da universidade estão tentando trabalhar para transformar isso em outra plataforma, para ver se dá para ainda mostrar. Então, eu uso alguns, né? Mas não são meus. Os meus eu ainda não consegui fazer, mas eu acho que, para gente que é fisiologista, eu acho que tem ferramentas ótimas para você tentar substituir, sem dúvida, mas eu tentei e não fui feliz ainda com essa minha tentativa aqui em Araraquara. Eu assisti. Eu, vereador, eu assisti. Temos mais algumas perguntas que estão aparecendo. Para o professor Luiz e para a professora Kelly também, essas duas. Quais diferenças tem observado no aprendizado e atenção do aluno no ensino remoto, comparado ao ensino físico? A duração de cada aula é semelhante ao da aula presencial? Essa pergunta foi da Grace Pardo. E uma outra pergunta para os dois também, o tempo de planejamento e preparação das aulas aumentou? Tá, posso então começar a responder a última? Com certeza, né? Na verdade, a gente já demora um bom tempo preparando, né? E eu não sei se acontece isso com vocês, mas, por exemplo, eu tenho uma disciplina esse semestre. No próximo semestre eu tenho a mesma disciplina. Eu costumo rever os objetivos de cada aula, eu costumo modificar os meus slides, modificar as estratégias, criar as questões em Socrative, em Kahoot. Então, eu sempre fico modificando as coisas. Então, eu já demoro um pouquinho. Agora, no ensino remoto, como foi tudo muito brusco e eu não usei os mesmos slides eu não fiz a transposição, né? Eu não simplesmente peguei meus slides e taquei os slides lá no Google Classroom. Eu modifiquei tudo novamente, né? Então, eu modifiquei toda a minha estrutura para adaptar ela ao ensino remoto, que é o que eu estava mostrando para vocês. Então, aulas mesclando a tela do computador com imagem do programa 3D. Eu vou dar um exemplo. Epidemiologia. Eu estava com essa disciplina, epidemiologia, bem na pandemia. Então, imagina, eu abria site do Ministério, Johns Hopkins. Então, eu fazia muitas coisas diferentes nas aulas para conseguir adaptar aí ao ensino remoto. Então, com certeza, eu demorei muito para programar tudo isso, né? Então, eu tive trabalho dobrado, claro. E trabalhando sempre, o tempo todo, né? O ensino remoto, ele traz isso para nós. Não tem mais hora de trabalho. Você trabalha o tempo todo, né? Então, de repente, 11 horas da noite, você lembra de alguma coisa, você vai lá e faz, meia-noite, 6 horas da manhã, você acorda e fala, vou dar continuidade naquilo. Então, a gente trabalha mais mesmo. Eu senti isso, tá? E a outra pergunta, que é do engajamento dos alunos. Eu senti que é mais difícil a gente conseguir atingir aquele aluno que ele não está afim, né? Por quê? Porque ele simplesmente pode não ligar a tela do computador. Se na aula presencial ele tem que estar lá presente, né? Porque ele vai até a faculdade, existe aquela cobrança. A distância é algo que eu acho interessante que as universidades elas estão preocupadas agora, porque no ensino remoto muito brusco, o pessoal não teve tempo de pensar como a gente vai fazer com a presença do aluno, a gente não pode obrigar o aluno a estar presente, porque
esse aluno pode não ter computador, pode não ter internet. Então, foi muito difícil pensar nisso muito rápido. Agora, já é possível elaborar uma estratégia para você conseguir trazer mais esse aluno para a aula, né? Será que existe alguma forma de você cobrar ele durante a semana para executar algumas atividades e não cobrar no fim, né? Cobrar ele o processo, acompanhar o processo ensino-aprendizagem dele? Então, acho que esse é o grande desafio agora. A gente que já começou, por exemplo, no ensino remoto, eu vejo que está tudo alinhado agora. Mas o grande desafio é a gente ainda conseguir a presença daquele aluno que não está afim de participar. Então, com certeza, se fosse no dia a dia, se fosse na aula, eu faria aqueles grupos que eu contei, eu colocaria um nome divertido no grupo, aí de repente você vê o aluno dando risada, e é uma delícia, você dá um assunto super difícil da fisiologia e você vê todo mundo rindo, né? E discutindo, e o pessoal interessado. À distância, a gente já não consegue atingir aquele aluno ali que ele não ligou o computador, não tem o que fazer, né? Mas eu acho que é isso, os alunos presentes, o que eles relataram para mim, né? Eu pergunto, e aí, o que vocês estão achando? Professora, eu tô estudando muito mais, né? E ela aí, tem aluno que me falou, caramba, eu tô adorando, porque eu pauso o vídeo, eu anoto, eu volto se eu quero. Então, o vídeo tá lá, eu assisto a hora que dá. Então, os alunos que estão mais engajados, eles estão relatando que além de estarem trabalhando mais, estudando mais, né? Eles sentem que eles estão conseguindo aprender bastante por isso, porque ele pode parar, ele pode voltar, ele pode, depois ele vai ter aquele momento síncrono para me perguntar, professor, olhar para mim no Zoom e falar, olha, eu não entendi essa parte. Aí eu faço igual eu fiz do YouTube, vou lá, compartilho minha tela, abro uma imagem. Ah, essa imagem não tá boa, vai no Google. Vou lá no Google, procuro no Google o que tem de imagem. Então isso a gente consegue deixar eles bem engajadinhos. Assim, teve dia que era sexta-feira à noite, sei lá, 9 horas da noite, tinha lá 39 pessoas na sala. Eu ficava super feliz, né? Mas é isso. Passar a palavra pro Luiz aí. Pois é, Grace, em relação à sua pergunta, assim, se o rendimento mudou, foi o que eu te disse. Eu acho que se a gente pensar em rendimento como nota, eu não tenho segurança para te falar ainda, porque a impressão que eu tenho, sem análise nenhuma, é que nós temos, sejam as atividades os tipos de atividades avaliativas que nós fizemos, ou especificamente que eu fiz, eu acho que eu tenho falso positivo ali, né? Mas, por exemplo, se eu pego alunos do módulo 3 e eu acompanho eles há 1 ano, né? Eles estão desde o módulo 1 comigo, e a hora que eu começo a checar, comparar as notas atuais com notas que eles tiveram em outras avaliações, aquela galerinha mais envolvida, que rende melhor e que numericamente, vamos dizer assim, tem notas maiores, continuam lá no topo desse olhômetro que eu fiz sem uma análise estatística. O que eu tenho percebido é assim, o engajamento deles, mesmo a maioria mantém câmera fechada, porque tem dia que era 7h30 da manhã, era o horário que eu tinha o Meet. Né? E eu brincava, cutucava eles, eu fechava a minha câmera, na hora que eu fechava imediatamente, já, professor, mas você não abriu sua câmera. Eu falei, não, a de vocês não está aberta, eu preciso ver vocês também, né? E aí brincava, professor, eu tô de pijama, descabelada, você acha que eu vou abrir minha câmera? De jeito nenhum. Enfim, mas o que eu percebia é que todos estavam ali. E eu tenho reduzido o meu tempo de aula. Eu tenho feito isso já dentro da própria sala de aula. Então, houve uma redução desse tempo no sentido de tornar a coisa mais dinâmica, né? Porque uma das preocupações, apesar dos alunos terem preferido todos os da medicina, desses 3 módulos, eu fiz enquete com eles, aula gravada ou Meet. 92, alguma coisa foi a menor média de Meet. Eles não queriam aula gravada. Né? Mas, enfim, isso deve variar. A Kelly mostrou que para ela funcionou muito bem. Né? O que a gente vê o quão importante você fazer a análise do seu público, das suas necessidades. Então, eu tenho reduzido esse tempo de aula já nas salas, no presencial, e tenho mantido isso buscando mais dinâmica. E eu não sei se é Iane ou Iane, me desculpa, mas a pergunta dela em relação ao tempo de planejamento, sem dúvida nenhuma, porque você adequar, né, a maneira como você vai falar, e a hora que você começa, até, por exemplo, terça-feira, somando todas as minhas aulas de graduação e pós-graduação, eu sentava aqui nesse canto às 7h30 da manhã e levantava daqui às 6h30 da tarde. Obviamente com pequenos intervalos, almoço, mas essa luzinha verde do meu computador, do rosto, assim, eu fiquei alguns dias para me habituar com ela.
Então, eu acho que o contexto todo, né, o emocional, todo esse contexto do momento que nós vivemos, ele pesou também, né, nesse planejamento. Houve uma necessidade importante individual e de equipe, de que nós tínhamos que nos manter uma agenda para que você respeitasse também a sua vida pessoal. Quer dizer, eu estou dentro da minha casa, se eu estou cansado, eu não vou para casa, eu estou em casa. E, enfim, são várias adaptações, mas de maneira prática. Esse tempo de planejamento, ele passou a ser semanal. E aí, quando eu falo semanal, estou falando de reuniões dos coordenadores do curso. A gente fazia reuniões semanais de coordenação do curso e eu fazia reunião quinzenal com os professores do meu módulo, que eu coordeno um dos módulos. Né? Então, no começo foram reuniões mais longas e mais tensas, muitas dúvidas, muitas inseguranças, mas conforme todo mundo foi começando a usar a ferramenta e dominar a ferramenta, eram mais reuniões de compartilhar experiências. Né? Então, sim, houve um tempo de planejamento aumentado e que, no contexto atual, agora fazendo uma retrospectiva, é bastante produtivo. Obrigada, professor Luiz. E para finalizar, farei 2 questões para a professora Kelly. O Júnior perguntou, professora, como dividir a atenção entre o chat e o Zoom em 2 plataformas diferentes, naquele mesmo momento de horário de aula? E a Sandra pediu se poderia nos dizer o programa para gravar as aulas. Tá bom, então eu vou responder o Júnior primeiro. Júnior, eu ficava alternando as telas, então eu ficava, na verdade, o que eu sempre fiz foi o seguinte, a aula vai começar, igual vocês viram lá, 18 horas. Eu não começava o Zoom logo às 18 horas, então 18 horas eu falava, pessoal, estou aqui à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Enquanto isso, se vocês não tiverem pergunta, aproveitem o tempo, assistam minha aula, entrem no site tal, nananá. Então eu escrevia lá, direcionava o estudo dos alunos. Aí eu falava, o Zoom vai começar às 19h20, por exemplo. Então eles tinham 1h30. Se eles ainda não tiveram tempo de assistir a aula, eles poderiam assistir a aula, fazer pergunta, responder questão, poderiam olhar até disciplina de outros professores. Eles tinham 1h20 de folga, vamos dizer, ou então alguns alunos já iam me fazendo perguntas no próprio chat, eu respondia por escrito e eu falava, fica aí, entra no Zoom que eu vou mostrar umas imagens. 7h20, por exemplo, começava o Zoom. E aí eu ficava com eles nessa videoconferência, então eu mostrava imagem, abria a tela. Tinha aluno que não tinha pergunta nenhuma, mas ele entrava porque ele percebeu que toda aula eu abria alguma coisa, uma imagem. Então eles ficavam comigo, mesmo tendo tido a aula, mesmo não sendo obrigatória a presença, eles ficavam comigo lá para acompanhar as dúvidas dos outros. E aí, durante o Zoom, às vezes eu diminuía e falava, ai, gente, porque assim, não precisa ser quadradinho, né? Então eu falava, peraí, gente, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Aí eu vou lá, diminuo a tela, olho, via se não tinha nada, falava, beleza, não tem ninguém perguntando nada no chat. Eu ainda falava, gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, me avisa aí, porque eu tô aqui falando, eu não tô vendo o outro. Então eu consegui levar os dois, tá? Tem alunos que não queriam abrir o microfone no Zoom, porque a família estava falando, muita bagunça. Então, o que eles faziam? Eles perguntavam pelo próprio chat do Zoom também. Então, eu deixava eles à vontade. Pergunta no Zoom, pergunta no Classroom, o que for mais fácil para vocês. Mas a maioria, Zoom, tá? Mas tinha um ou outro que ainda preferiam ficar no Classroom. Falava, professora, minha internet não tá boa. E eu acho que essa preocupação, ela é importante, né? Que se a gente der essa abertura, a gente conseguir deixar esses diferentes caminhos, aí o aluno, ele não vai ficar com vergonha de falar, ai caramba, eu vou entrar, minha internet vai falhar, minha voz vai tremer. Então, isso ajuda muito. A outra pergunta é sobre o programa para gravar aula. Então, eu vou dar uma dica para você. Você consegue gravar a sua tela pelo Zoom e você consegue editar isso, sei lá, num programa Windows Movie, num programa gratuito também, tá? Então, você consegue, o Zoom, assim como o Google Meet te dá essa opção de gravar a tela, o Zoom, ele te dá a opção de gravar a tela, então você começa a gravar, você pausa, você grava de novo. E depois você pega essa gravação da sua tela, você falando, aí tem lá a sua câmera e tem tudo que você tá mexendo na sua tela, as páginas que você tá abrindo, a sua apresentação. Você corta isso e faz disso uma aula, tá? Como eu sempre fiquei pensando, ai, que vontade de ter o Camtasia, que deixa eu tentar mostrar para vocês, tá? O Camtasia.
Acho que agora vocês vão ver a minha tela. Aí. O Camtasia, deixa só ele ligar aqui, gente. É esse programa de edição aqui, ó. Ele tem bem cara de programa editor de vídeo mesmo, tá? Eu consigo escolher algumas introduções para o vídeo, então eu fazia umas introduções bonitinhas, consigo anotar as coisas no meio do vídeo, ou transição de slide, mas isso, gente, era um desejo meu, assim, que eu sempre quis ter e falava, eu não vou pagar, porque ele é carinho. Eu falava, eu não vou pagar de bobeira. Mas aí, quando eu vi o ensino remoto, eu falei, pronto, era a chance que eu queria para gastar com o programa. Então, o nome dele é esse, é Camtasia. Eu vi que alguém já mandou aí, né? Camtasia com M. Eu vou até mandar aí no chat o nome dele, Camtasia. Que foi uma opção. Mas vocês podem também usar outros programas gratuitos para gravar, para editar, enfim. Acho que foi essa a pergunta só, né? E o próprio PowerPoint, você consegue gravar os seus slides com o seu vídeo. E aí você consegue fazer desenho no PowerPoint, só que aí você não tem essa opção de compartilhar a sua tela. Mas aí você pode gravar no PowerPoint uma parte, gravar no Zoom outra e tentar usar esses programas gratuitos para juntar também, tá? Mas o Camtasia, quem tiver interesse, assim, para mim valeu a pena, eu gostei bastante. Os alunos também deram um retorno muito bom sobre isso. Posso falar do Socrative, então? Quem tiver interesse, quem baixou o programa Socrative, eu vou abrir agora o teste, tá? Tem um teste em andamento, na verdade, que é justamente esse teste aí. Quer ver? Eu vou interromper e vou começar de novo. Vocês vão entrar no Socrative Student e vocês vão digitar Kelly Gavião. Kelly Gavião, sem acento. É o nome da sala. E aí, depois, ele vai pedir o teu nome. Aí, você vai colocar o seu nome lá, que você pode colocar um nome, um apelido, ou se você quiser colocar seu nome mesmo, pode colocar. E aí, ele vai me mostrar as respostas, tá? Então, por exemplo, eu tô com o celular aqui no Socrative. Acho que não vai ligar pelo brilho da tela. Mas aí, ele vai me mostrar quantas pessoas estão na sala, tá? E quantas estão respondendo e quais são as respostas de vocês. Se você colocar um apelido, eu vou ver seu apelido. Se você colocar um nome, olha lá, o pessoal já está entrando e respondendo. E eu vejo o seu nome. Esse questionário ele vai ficar aberto depois, agora eu vou deixar ele aberto mais um tempinho, depois na hora que a gente finalizar o webinário. Então, quem quiser ir respondendo, é só entrar e digitar na sala Kelly Gavião sem acento, tá? Excelente, Kelly, muito obrigada pelas possibilidades, né, as ferramentas, professor Luiz também. Muito obrigada a todos os participantes pelas questões, né, e que propiciou um momento tão profícuo. Estamos agora, né, na parte final, vamos finalizar esse webinário. Como a professora Fernanda Klein, ela comentou no chat, nós estamos organizando, né, o terceiro webinário da SBFIS para a primeira ou segunda semana de agosto, né? Manteremos informados, tá? Então, muito obrigada a todos e nos vemos no próximo webinário. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Se tiverem dúvida, entrem em contato com a gente. Obrigado a todos. Uma boa noite para todos e até o próximo.